Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Igor Preciso, do Modo Mato, e hoje eu vou mostrar para vocês esse mini trailer off-road da Sendero, que é um projeto completíssimo, vocês vão entender já já, e quem vai apresentar para vocês é o dono dele, é o Lúcio. Bom dia pessoal, meu nome é Lúcio, eu sou proprietário desse mini trailer comprado na Sendero. É um projeto customizado e eu vou mostrar para vocês as principais características que eu pedi nesse projeto. Para mim, a coisa mais importante é que ele tem uma boa articulação. Ele tem uma articulação de 360 graus, o que permite em desníveis não ter tanto estresse. Aí eu pedi esse defletor aqui, que é para pedras e cascalhos. Eu pedi essa tulha, e essa tulha tem um objetivo grande, que é abarcar e conseguir transportar 2 botijões de gás, porque, como vocês vão ver a seguir, ele tem água quente dentro, e para o conforto de um bom banho é essencial. Uma outra característica desse trailer é que ele tem uma geladeira bem grande. O objetivo é ter condição de armazenar alimentos, ter um grande período de tempo em que a gente não precise ir para a cidade ou fazer aquisição de alimentos e manter toda a comida fresquinha, né? Então aqui eu tenho uma Dometic. Essa Dometic aqui é a maior que tem. Quantos litros quer? Ela tem 95 litros. Então ela é freezer, geladeira, geladeira. Eu também tenho a minha internet, que é uma Starlink, adaptada pela Prime Field com um produto customizado, então eu tenho conectividade independente do local onde eu estou. Uma das vantagens dessa porta aqui, foi um dos desejos, é que ela é bem selada, bem vedada, então não tem problema de água ou mesmo de poeira entrar. Ela tem uma trava também, né, que não deixa a geladeira sair, se está em desnível. Ela fica travada, não tem esse problema com desnível, não tem como a geladeira avançar se não tiver bem fixado. Então posso mostrar aqui para vocês. Acho que é legal. E ela também fica fixa nessa plataforma, né? Isso, ela fica nessa plataforma fixa, a geladeira não sai. Só tem essas 2 travas que você precisa acionar, e uma vez travado, a geladeira não se move. Legal. O habitáculo aqui a gente olha depois. Vamos continuar no tour aqui. Aqui é a cozinha. Uma das vantagens dessa cozinha é que eu tenho o fogão e a pia numa peça única. Também tem o mesmo sistema que não permite que a cozinha avance para fora sem que tenha essa necessidade. Aqui dentro eu tenho o fogão, que está desmontado. Eu tenho a pia com água fria e água quente. Então aqui é uma torneira articulada, né? Isso. Para você conseguir abrir e fechar. Ela abre e fecha, ela é articulada. Você consegue fazer uso dessa cozinha tanto externa quanto internamente, que é uma das características que me levaram para esse projeto com o pessoal da Sendero. Fora na cozinha tem algumas coisas que eu pedi como customização. Do lado de cá eu tenho uma mesinha, então eu pedi esse tipo de apara para de repente você tá preparando alguma coisa, ou mesmo se você quiser comer, tem aqui. Eu tenho uma segunda aqui, para que eu possa fazer uso eu preciso mover os steps, mas eles movem também. É o que permite, na verdade, a gente ter esse ganho de espaço aqui, independente se você está num camping ou não. Tenho 2 gavetas e isso também é bastante útil. Então você tem um espaço para armazenar bastante coisa. A saída de água, onde é que fica aqui da pia? A saída de água, na verdade, ela fica embaixo do trailer. Você vai ver um sifão, uma mangueira lá embaixo, azul. Então ela passa por aqui, não tem nenhum contato, nenhuma caída, você não fica alagando a região que você está cozinhando. E uma das coisas que você pode fazer, como eu faço, é colocar uma vasilha ali de um balde ou uma garrafa, daquelas de garrafa na saída da mangueira, faz uso normalmente. E aí, se precisar, você faz o descarte onde for necessário. Legal. E também porque não é água... Não é água suja. Não é água suja, né? É água da pia. Que você está lavando alguma coisa, ou você está preparando uma alimentação, você pode fazer o descarte mais tranquilo. Ela trava, então ela não vai. Se você precisa,
Você empurra, você pode ter só metade dela aqui ou ela inteira guardada. Ela não volta, é bem seguro. E aqui tem uma vedação boa para não entrar poeira, isso é uma das características que eu estava buscando, é uma boa vedação, porque como este veículo aqui vai ser usado em expedições ou eu posso ter a necessidade de fazer a travessia de algum alagado, mesmo com os pneus altos, eu tenho uma boa vedação na parte interna e na parte externa, e aí eu tenho toda a parte aqui bem segura, né? Você pode ver que ela é toda vedada, tanto essas são 3 portas, essa aqui, a porta da geladeira e a porta do outro lado onde eu tenho porta-pote e outros itens. Já dizia aquela máxima da segurança, quem tem um não tem nenhum, quem tem 2 tem um. Então eu tenho 2 steps, tá na mesma medida dos pneus de rodagem e no meu caso também é na mesma medida dos pneus do meu veículo. Eu tenho um Troller, um T4, então eu estou rodando com 315/70/17, é a mesma medida, então eu tenho na verdade mais 3 steps, né? Esses 2 aqui, mais o do Troller, para em caso de uma necessidade, eu estar num local remoto, eu tenho condição de não passar por apuros. Bom, aproveitando, já que estamos falando de roda e pneu, os eixos são da Alco, é isso? Esses eixos aqui são da Alco, a suspensão é independente, é uma suspensão off-road, ela tem mola e 2 amortecedores, então dá uma segurança muito grande no veículo, o que permite fazer travessias por locais não tão fáceis, né, por estradas ou mesmo se eu precisar atravessar um obstáculo, essa suspensão me garante isso. Juntamente com a munheca que é articulada também é Alco, então a gente está bem seguro. As sapatas também são, né? As sapatas são Alco, são 4 sapatas para estabilizar ele bem. Num ambiente externo, onde eu precisar parar, eu tenho condição de nivelar e estabilizar ele de maneira perfeita para o maior conforto. Como são steps grandes, essa daqui foi uma solução customizada que o pessoal da Sendero desenvolveu para eu poder ter os 2 steps. É uma peça pesada, então tem um calço também da Alco aqui e a gente consegue, com isso, abrir a parte do banheiro. Ele é desmontável, abre o banheiro aqui, a lona do banheiro. Eu também tenho uma Oni aqui 270 graus, que eu consigo abrir e proteger o banho ou de repente a troca de roupa, o uso do banheiro por si só. Aí aqui a gente tem uma janela traseira, embutido eu tenho uma câmera de ré para que eu possa visualizar em tempo real o que está acontecendo nos veículos que estão vindo atrás na pista durante a rodagem. Ele está todo certificado, né, com as faixas luminescência para rodar à noite, então não tem problema de visibilidade. Uma coisa que o pessoal pergunta também, Lúcio, você não precisa ter carta especial, não precisa ter nada, né? Essa é uma grande característica que a gente tem no uso desse mini trailer, tá? Você não precisa ter uma carta diferenciada, você pode, com a sua habilitação normal mesmo, você consegue fazer o uso dele sem maiores problemas e sem nenhum problema com blitz, essas coisas. E o pedágio também você paga uma vez e meio o valor que está na... É uma vez e meia. Na tabela, né? Geralmente, nas viagens que eu faço, se o pedágio custa R$4, eu pago mais R$2 por um terceiro eixo. E é legal também que o sem parar é automático, né? O sem parar é automático. Ele reconhece automático. É uma das vantagens. Você passa, ele olha o veículo condutor e depois ele adiciona mais um eixo. Você tem menos burocracia do que você acha? Menos burocracia, tudo mais facilitado, é bem mais tranquilo. Por que você escolheu o trailer e não um camper, uma van ou alguma coisa? Bom, tem algumas vantagens e a principal dela é custo. Tá? Apesar do investimento inicial ser um pouco mais elevado no caso de uma camper, de você falar assim, eu tenho um home trailer e tudo mais, aqui você não paga IPVA, você tem uma questão de imposto menor, porque não é um veículo automotor, então você não tem esse custo, o conforto é maior, como vocês vão ver na parte interior, tem um conforto muito grande, e a outra coisa que para mim é essencial, eu posso deixar ele estacionado num camping, travo, fecho, e com o meu veículo eu vou para qualquer lugar.
Vou curtir a praia, vou curtir a montanha, vou curtir as cachoeiras e não tenho que arrastar o trailer para esse destino. Você tem um veículo leve, né? Eu tenho um veículo leve. Já ao contrário, com uma van, eu teria que arrastar a van. Não sei se a van chega nos mesmos lugares que o meu veículo chega. Então as dificuldades acabam sendo maior. O custo inicial é mais alto, mas com o passar do tempo isso se paga. E outra, você chega também da praia, chega da cachoeira e está pronta a sua cama. E está pronta a sua cama. Você não precisa armar barraca, você não precisa fazer nada. Exatamente. É o que um colega meu estava dizendo outro dia, a gente estava conversando. Ele tem uma Rubicon toda equipada, com barraca, com 1001 coisas. Quando a gente sai para ir para uma aventura, ele é o primeiro a sair. Tá tudo dentro da Rubicon. Só que quando a gente tá no local e fala, vamos para tal lugar, ele tem que desmontar tudo, empacotar, guardar, ter certeza de que fechou bem. Eu não. Eu simplesmente entro no carro, dou partida e vou embora. Não, aí você monta todo o equipamento. Puta, esqueci de comprar a mussarela para fazer o lanche. Aí esquece. Você ficou. Se você precisar do veículo, ele está à sua disposição. Sim, isso é excelente, né? Diferente do momento em que você tem, por exemplo, uma Rubicon equipada, você tem barracas, tudo você vai ter que desmontar, empacotar, garantir que está bem firme para você poder fazer. Então, nos passeios ele falava, eu geralmente tenho que acordar 1 hora antes para começar a empacotar, para deixar tudo pronto, enquanto que o pessoal que está ali acampando ou que está dormindo só entra no carro e fala, vamos embora. Você imagina isso, uma viagem de 10 dias? Cara, são 10 horas que você perdeu só para empacotar coisa. É um pesadelo. Não são 10, são 20. Porque depois, quando você volta, sim, você tem que desmontar ou tem que montar. É um dia inteiro que você perde só para montar e desmontar. Então não vale a pena. É muito mais fácil você ter uma solução como essa. Beleza, então, bom, vamos lá, continuando. Bom, desse lado aqui, né, como eu falei, tem o banheiro, tem a câmera, tá todo iluminado. Então eu tenho uma iluminação externa toda em LED, que também é um projeto que vale a pena ser feito, principalmente na questão de consumo de energia. Nesse caso, esse trailer tem 2 painéis solares, um móvel e um fixo na frente. Então a minha única preocupação ao chegar em um local para acampar e deixar ele estacionado é posicionar ele de modo que ele receba a maior quantidade de sol durante o dia. Se eu tenho, no caso, como aqui a gente está numa sombra, eu pego o painel móvel, monto no chão, deixo ele aberto, conecto no trailer e ele vai funcionar perfeitamente, vai recarregar as 2 baterias que eu tenho de íons de lítio aqui e não vou ter problema. Minha autonomia é bem grande. Aqui de iluminação, então, você tem esse daqui que é da cozinha? Eu tenho esse que é da cozinha, tenho esse que é da porta e geladeira. Na parte da frente desse trailer, né, como eu falei anteriormente, a gente tem uma tulha que serve para armazenamento. Uma das características que a gente também tem aqui é essa munheca que ela gira para todas as direções, então diminui o estresse no trailer. E esse trailer aqui, ele também tem um freio de mão. Então eu posso deixar ele estacionado e travado no freio de mão, que não vou ter problema algum. As experiências que você precisou para movimentar ele, tem essa rodinha aqui de movimentação, né? Você achou fácil? Uma pessoa só consegue fazer? Como que é? Uma pessoa só consegue fazer, desde que ela tenha um pouquinho mais de força, não é tão complicado, ele é leve de movimentar. Eu movimento ele dentro dessa vaga aqui no meu condomínio, então ele é bem tranquilo. Uma outra vantagem desse formato, desse shape aqui, é a aerodinâmica dele, que não é um caixote como por si só, então ele facilita bem no deslocamento da estrada. Eu tenho um painel solar aqui que ajuda a alimentar as baterias, nesse momento elas já estão carregando. Eu também tenho uma barra de LED para iluminar no off-road, que ajuda bastante e isso eu já testei. Desse lado de cá, a gente tem um dispenser aqui, um guarda-tudo, né? Eu tenho o meu porta-pote, tem toda a fiação da placa solar móvel, eu tenho um tripé para ela, então tem espaço, você consegue organizar de acordo com a sua necessidade. Em momento de projeto, você consegue configurar lá com o pessoal da Sendero tudo que você deseja colocar aqui, mais fundo, menos fundo, mais simples, então isso é ótimo, é uma das vantagens. Também as portas são todas vedadas, a borracha muito boa, duplo fechamento, todas as chaves são iguais. No meu caso, né, como eu não sei como vai ser o futuro, se eu preciso ou não colocar uma barraca de teto de repente para
algum convidado, filhos, quem quer que seja, que vá acompanhar. Eu tenho essa escadinha aqui que facilita também bastante o acesso na parte de cima. E aqui a gente tem um aquecedor de passagem. Aqui você tem uma ducha, é isso? Isso. Você tem uma ducha, ela vai... Você tem a ducha com a saída lateral. E a saída você já pode jogar ali para o chuveiro, para o teu banho quente. Aqui é a entrada de água e... Isso. Desse lado de cá a gente tem a entrada de água. Então eu tenho 2 caixas d'água, cada uma de 60 litros. Então no total eu tenho 120 litros de água limpa que eu posso fazer uso. Aqui é uma entrada de força que eu encaixo de repente no camping onde eu estou. Então eu pego a energia do camping, jogo para dentro do trailer. No meu caso, nesse projeto, eu tenho a opção de 110 e 220 automático. Então, se o camping, se você está, por exemplo, na região sul, onde a energia lá predominantemente é 220 volts, eu encaixo aqui o meu sistema já faz a conversão, porque o trailer é todo 110 volts. Já é automático ele isolar a bateria e alimentar as tomadas com a energia de fora? Exato, já é automático. A outra opção que eu tenho aqui é o carregador das placas fotossolares. Isso aqui o que é? Respiro? Esse daqui é a exaustão de ar quente do inversor. Ah, entendi, certo. E aqui você tem os rock sliders também tudo em metal, certo? Todos os rock sliders são em metal, suporta, acho que o meu peso e o seu em cima aqui sem nenhum problema. É uma chapa grossa, então não tem problema de peso. E eles suportam bem o peso do trailer também em caso de passar por algum local um pouco mais apertado, mais compacto. Uma das coisas que eu preferi e a gente, em momento de projeto, optou, foi garantir a segurança tanto de quem está na estrada atrás do meu veículo, quanto a nossa segurança também. Então ele tem 2 correntes que vão com engate, né, que vão no veículo. Ele tem um freio de mão mecânico. Ele tem também, aqui na parte elétrica, ele tem um freio elétrico. Ele não depende do freio do carro. Ele só depende do acionamento do freio para acionar o freio dele. Entendi. Não é freio inercial, então? Não é inercial, ele é elétrico. Entendi. Isso é bem interessante mesmo. E aí, se ele perde o contato aqui, ele freia automaticamente, sei lá. Se ele perder, por exemplo, o contato elétrico, ele aciona o freio elétrico e vai freando aos poucos. É gradual. É muito difícil isso acontecer, né? Você vai ter que estourar o engate, vai ter que estourar as 2 correntes para depois... Para depois perder a conexão elétrica com o veículo. Redundância, né? Muita redundância, muita segurança. Vamos para a parte de dentro agora, Lúcio? Isso. Acho que começar pela porta, né? Porque essa porta é diferentona também. Essa porta aqui é diferenciada porque você tem, vamos começar primeiro pela segurança, né? Você tem um acionamento das travas, então uma vez dentro você está seguro, ninguém do lado de fora consegue abrir. Ela também oferece, tá, uma vantagem que é a seguinte: você pode separar, de repente você está num camping, tá um dia quente, tá chuvoso, você pode deixar ela aberta. Você tem um mosqueteiro, então... O mosquiteiro tem essa grade também, né? Tem essa gradezinha não conseguir aqui, rasgar e então entrar. É mais uma camadinha de segurança aí. Essa porta aqui também, da mesma forma, ela te oferece uma ótima vedação, né? Uma vedação tripla, na verdade. Você tem borracha pelo lado de dentro e tem borracha aqui na porta. Evita que o pó, a água entre. Ela tem uma pequena calha aqui, evita que a água escorra diretamente para dentro do trailer. Aí as outras vantagens a gente tem que entrar para conversar. Certo. Vamos lá? Vamos lá? Bom, vamos começar aqui dentro então agora. Isso. Bom, o principal diferencial aqui, que eu particularmente vi, é um painelzinho de controle bem completo, então onde eu tenho todas as funções elétricas do trailer num único local. Então eu consigo acender as luzes, eu consigo controlar uma válvula que eu tenho
para separar o tanque de água 1 e 2, ou usar os dois, a barra de LED que eu tenho lá na frente, as luzes externas, estão todas armazenadas num único local, além do voltímetro que me dá a possibilidade de saber como é que está a saúde das baterias. Adicionalmente, tá, via aplicativo no celular, eu consigo visualizar toda a questão de carregamento das placas solares e também acompanhar a bateria. E eu tenho aqui os tanques, as caixas d'água, né? A bomba da caixa d'água. Vamos falar um pouco mais da parte elétrica, então? Você tem duas placas solares de quanto? A fixa e a outra? Eu acho que cada placa solar tem 120 watts, mas é o que é o padrão de mercado. Eu tenho duas, elas alimentam as duas baterias que estão aqui dentro, depois você pode filmar, e também toda a parte elétrica. Entendi. O meu consumo nesse trailer é todo 12 volts, tá. Então isso me dá uma autonomia muito grande off-grid, né? Fora de estrada. Um dos certos confortos que eu busquei eu tenho um monitorzinho aqui no teto que eu uso como televisão, então eu posso conectar um notebook, alguma coisa para assistir um filme gravado, alguma coisa assim, então não fico tão dependente só do ambiente externo, né, do entretenimento externo. A gente tem a cozinha, que é aqui no fundo, você tem acesso a ela pelo lado de dentro, que é uma das grandes vantagens que a gente tem. A gente tem também acesso às gavetas, que a gente viu lá fora, e aqui embaixo eu tenho acesso a toda a parte elétrica do trailer, então eu consigo visualizar as duas baterias, o inversor, o transformador, na verdade, de 220 para 110 e o inversor. E é legal também ter essa parte elétrica aí, porque se você precisar fazer alguma manutenção, você consegue abrir a... Isso, eu consigo afastar a cozinha e daqui de cima eu tenho acesso mais facilitado a toda a parte elétrica. Isso. Uma das grandes vantagens que eu encontrei fazendo o projeto com a Sendero é, na verdade, essa comodidade do projeto ter todo sido feito e pensado usando materiais que a gente tem disponível aqui no Brasil. Então, se eu precisar fazer a substituição de algum componente, é só conversar com o Matheus e ele providencia pra gente. E o projeto é bem simples também, né? Assim, tipo, você consegue fazer uma manutenção, por mais que você não seja um especialista de elétrica, você consegue enxergar onde... Isso, você consegue entender mais ou menos como estão as coisas. Uma das preocupações que eu tive, na verdade, é ter muito ponto elétrico, né? Então, se eu precisar ligar um equipamento, eu tenho duas tomadas aqui em cima eu tenho mais duas, aliás, aqui em cima eu tenho mais 4, então eu tenho uma quinta aqui, então eu tenho muita tomada para poder usar. Uma outra característica que aí foi no desenvolvimento do projeto que eu pedi para o Matheus, é o desenvolvimento dessas duas tulhas, para a gente poder armazenar equipamentos que a gente normalmente não tem. Então você consegue ter esse acesso aqui. Olha, excelente, cara. E aqui eu tenho as minhas ferramentas, ferramenta de resgate, algumas chaves que eu não preciso ficar carregando no carro. Porque no meu caso o troller é pequeno e aí aqui eu tenho bastante equipamento já para fazer o resgate. Evita você ter um bagageiro a mais no teto. Exatamente. Uma outra coisa eu tenho a parte da ONI, da varanda. Então eu consigo fechar a varanda inteira e ter mais privacidade caso eu precise. Entendi. Então num dia, vou para acampar num camping, eu não quero que as pessoas fiquem vendo o que eu estou fazendo e tal, eu posso fechar a varanda como um todo e tenho a minha privacidade. Essa solução aqui também serve no caso de armazenar alimento. Então os não perecíveis vão aqui, e aqui esse equipamento eu transfiro para o carro, no chão, e aqui eu consigo ter uma área de armazenamento de muita comida. E aí vamos falar de armazenamento então, já que entramos nesse assunto. Isso, na questão de armazenamento, aqui a gente tem 2 armários, eles vão até lá na frente do veículo. Agora tá um pouco bagunçado, mas dá pra olhar esse daqui. É tipo guarda-roupa. É tipo um guarda-roupa para 2 pessoas. Então eu consigo armazenar coberta, consigo armazenar minhas roupas. Fora isso, eu tô montando agora o enxoval que vai aqui. Então eu tenho uma caixa de primeiros socorros. E todas esses outros nichos aqui eu consigo armazenar
alimento, tempero, pequenas coisas para o dia a dia na estrada, né? Isso aqui é interessante porque é uma solução náutica, né? Exatamente. Esses elásticos que ficam aí. Esses elásticos facilitam bastante, evitam que o que você tem ali se desloque. Você só precisa ter o cuidado de encontrar uma cubagem ou um armazenamento que você consiga deixar estanque. Sim. O que eu tenho no meu, na verdade, são uns portes herméticos que eles cabem certinho ali. Eles ficam presinhos e, cara, não caem. Eu tenho também. Eu comprei esses mesmos portes herméticos. Neles eu vou colocar açúcar, café, macarrão, as coisas do dia a dia para cozinhar dentro e fora. Eu só ainda não finalizei toda a montagem, porque eu ainda tenho tempo para minha viagem. Mas a hora que ficar faltando um mês, aí eu corro com esses detalhes. Uma outra característica desse projeto aqui que eu julgo interessante são 3 janelas. Então você tem bastante fluxo de ar, se você for para o norte, nordeste, mesmo para o centro-oeste, que são regiões quentes, você consegue colocar as telas mosquiteiro, que todas as janelas têm, e você consegue deixar as janelas abertas. Elas ficam 100% abertas. E você só tem que usar ou o blackout, se você quiser, ou descer com a tela mosquiteiro, e o fluxo de ar é bem grande. E essa janela também ela tem um esquema para você deixar um dedinho aberto, né? Um dedinho aberto, com segurança. Ela tem 2 travas, né? Uma totalmente fechada e uma com esse dedinho aberto para ter uma ventilação. Que é o que eu deixo aqui enquanto ele está armazenado. Você tem aqui nessa posição aqui, ela fica um dedo aberto. E se você precisar fechar como um todo, aí você trava. Que é uma solução bem inteligente para você deixar o veículo fechado sem que... Sim. Às vezes de noite também, né? Você vai dormir num posto, alguma coisa assim que você tem que se preocupar um pouco mais com segurança, e deixa ela ali só para ter uma ventilação. Nesse caso eu opto por essa outra solução aqui. Sim. Que também tem um mosqueteiro, eu posso deixar ela 100% aberta, esse ventilador, eu posso ligar ele no modo exaustão ou ventilação, e isso favorece bastante aí o conforto. Fora isso, tem um outro armário lá em cima. Esse armário é gigante, né, cara? Que esse aqui... Cabe muita coisa, hein? Cabe muita coisa. Eu já comecei colocando algumas panelas e ainda tem muito espaço, porque ele vai de ponta a ponta do veículo. É bem útil. E na parte de baixo também você mexeu em alguma coisa, né? Isso, como eu te falei, né? A gente está rodando aqui com pneu 315, aí a suspensão ela tem um curso grande para poder acomodar aí o pneu e também o desnível. Na parte de baixo eu tenho 2 caixas d'água, todas elas estão protegidas por um peito de aço. E na parte da frente, como tem a tulha que foi criada para gerar uma área de armazenamento, eu também tenho esse peito de aço aqui, tá? Que ajuda a evitar qualquer problema de impacto nesse sentido. Lúcio, e para finalizar, eu queria que você comentasse um pouco sobre a dirigibilidade dele, se muda muita coisa na estrada, para manobrar, como que é? Então, para manobrar é uma curva é uma experiência que vai numa curva assim que você não acredita. Hoje eu já coloco ele aqui na vaga praticamente sem ter que desengatar o trailer e puxar. No comecinho, você entender que você esterça o carro para um lado, o trailer vai para o outro, é algo que não é natural, mas você aprende. Na estrada, o meu carro faz normalmente 12, 13 km por litro. Puxando, ele está fazendo na faixa de 11, 11,5, tudo depende do pé e da velocidade. Como todo mundo deve saber, né, esse é um veículo que, quando engatado no carro, o teu carro passa a se comportar legalmente como um veículo de carga pesada. Então a velocidade máxima é 90 por hora. E você tem que manter essa velocidade. O meu carro em particular se dá muito bem nessa velocidade entre 90 e 100 por hora, e eu tenho o melhor consumo possível. No comportamento da direção, você percebe que está com um peso a mais, mas não é nada assim grave que você fale
eu tenho que mudar o jeito de dirigir. É claro que você vai dirigir agora mantendo um pouco mais de espaço para frenagem e tudo mais, mas é um veículo normal. É leve, você não sente tanta dificuldade assim. No meu caso, eu sinto um pouquinho a mais por causa do tamanho dos pneus, mas se eu mudar o tamanho dos pneus, isso diminui também e vai afetar o consumo com certeza. Beleza, maravilha. Obrigado, Lúcio, por ter mostrado aí o trailer pra gente. E boa viagem para você, boas viagens. Obrigado para todos nós. E se você quiser mais informações sobre o trailer, você pode encontrar na página do Instagram da Sendero ou entrar em contato direto com o Matheus e trocar uma ideia com ele lá. E é isso, valeu por ter assistido o vídeo aí e boas viagens para todos nós.